Fala, meu ilustre, tudo bem? Olha, eu quero chamar a atenção para você de que nessa dinâmica toda da internet, às vezes um vídeo de 10, 15, 20 minutos parece ser algo muito longo. Contudo, eu quero pedir a você que assista na íntegra esse vídeo, que o compartilhe, que o comente, que dê a sua opinião. Nós estamos na última semana da campanha eleitoral de segundo turno para presidente da República, essa que eu considero uma das semanas mais importantes da história do Brasil. E o governo Bolsonaro, tendo sido aprovado pelo povo e a sua campanha em ascensão neste segundo turno, enquanto a campanha do candidato do PT vem se definhando, um fato novo apareceu no dia de domingo, 23 de outubro de 2022. Trata-se do mandado de prisão expedido pelo Alexandre de Moraes contra o ex-deputado federal Roberto Jefferson. A reação do mesmo em receber a tiros os agentes da Polícia Federal causou um rebuliço na nação e a esquerda, que não via mais nenhuma perspectiva de crescimento nas pesquisas de intenção de voto ou na sua campanha, se apegou com unhas e dentes a esse fato. Ato contínuo, o candidato Lula já foi gravando vídeo que disparou nas redes sociais e pela mídia tradicional, tentando fazer a conexão Roberto Jefferson com o presidente Bolsonaro. Então eu quero pontuar algumas coisas. Primeiro, de que sempre a esquerda e o PT tentaram vincular qualquer ato considerado errado, nocivo, ao presidente Bolsonaro. A imprensa velha tem feito isso desde o primeiro ano de governo. E não foi diferente agora, né? O ex-presidiário, de imediato, vinculou a ação de Jefferson a Bolsonaro e a defesa do armamento da população civil. Acontece que Bolsonaro defende que o cidadão tenha arma para se defender de bandidos, aqueles malfeitores que tentam invadir a sua propriedade particular, seja a residência, o seu estabelecimento comercial ou a sua propriedade rural. Não contra policiais, muito menos policiais federais. Agora, eu quero pontuar uma coisa aqui também. Roberto Jefferson deixou claro na sua indignação de que ele não aguentava mais as humilhações que vem sofrendo por conta da ditadura da toga. Bolsonaro, em seu ato também imediato, censurou, condenou a postura de Roberto Jefferson naquilo que gerou o seu mandado de prisão, que foi o palavreado, a fala que ele utilizou para se referir à ministra Carmen Lúcia, do Supremo e também membro do colegiado do TSE. O voto dela em favor da censura prévia estabelecida pelo TSE, pelo Alexandre de Moraes, contrariou a Constituição Federal. Os 4 votos, e o dela foi decisivo. Ela poderia derrubar aquele ato de censura, mas de forma escancarada, ela disse que aquela atitude de censura feria a Constituição Federal, era inconstitucional, mas ela votava a favor da censura. Um absurdo. Os guardiões da Constituição rasgando a Constituição. E Roberto Jefferson se indignou. E muitos de nós também ficamos indignados com isso. Só que a maioria absoluta dos brasileiros não tomaram a atitude que ele tomou. Mas por que ele tomou essa atitude? É aí que eu quero colocar um ponto. Primeiro, Roberto Jefferson era deputado federal e um dos operadores do mensalão. Você sabe o que era o mensalão? Era uma mensalidade paga pelo governo federal, cujo presidente era Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a parlamentares do Congresso Nacional, tanto da Câmara como do Senado Federal. Esses parlamentares, além dos seus
poupudos salários, além das vantagens e regalias que lhes são peculiares, recebiam uma mensalidade, um salário até infinitamente maior do que os seus próprios salários ordinários, para votarem a favor das pautas do governo federal, do governo Lula. E o agente de mediação entre o governo e o Congresso era exatamente José Dirceu, à época ministro do governo Lula. E Roberto Jefferson, que era um dos operadores e um dos cúmplices desse esquema de mensalão, por um motivo ou outro, em determinado momento ele denunciou o mensalão à justiça, à imprensa, e aí nós tivemos notícia do primeiro caso de corrupção direta do governo Lula, do governo do PT. É evidente que naquela época não existiam as redes sociais, não tinha WhatsApp, não tinha o YouTube, não tinha Facebook, Instagram e outros dispositivos. Então, quem levava a notícia até você e até a mim eram as redes abertas de televisão. E essas recebiam milhões do governo Lula para dizerem o que o governo queria. E tudo ficou abafado. Só que Roberto Jefferson foi preso, cumpriu 4 anos em regime fechado, o crime de corrupção no qual ele estava envolvido, que era o crime do mensalão. José Dirceu, ministro do governo Lula, também foi preso. Só que tem um detalhe, Lula, como sempre fez, disse que não sabia de nada. Meus amigos, como que o governo federal paga com recursos do meu imposto e do seu, do contribuinte, uma mensalidade para parlamentares durante um longo período e uma longa soma, e o chefe desse poder, do Poder Executivo, Lula, não sabia de nada? É muita cara de pau. E o seu principal escudeiro, José Dirceu, assumiu a culpa, foi preso para livrar a cara do presidente e do PT. Só que José Dirceu, pelos crimes que cometeu, foi solto pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Roberto Jefferson não cumpriu a sua pena na totalidade. Em 2021, Roberto Jefferson foi preso novamente, a mando de Alexandre de Moraes, porque ele emitiu palavras e opiniões. Não houve um inquérito, não houve um processo legal, não houve um julgamento, uma condenação e uma sentença. Apenas a decisão monocrática de um ministro da Suprema Corte o levou à prisão. Um cara com mais de 70 anos. Ele, por problemas de saúde, foi transferido para a prisão domiciliar, estava lá em sua residência preso, com tornozeleira eletrônica, até que esse voto da ministra Carmen Lúcia o fez tomar uma atitude. E a atitude foi exatamente tratar com palavras que não devem ser publicadas a ministra da Suprema Corte, mas indignado. A indignação dele também é nossa. Só que ele, no seu estilo tempestivo, passou dos limites nas suas declarações e a Justiça mandou a Polícia Federal em sua casa com mandado de prisão e ele resistiu a balas. Agora, querer vincular isso ao presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro não tem nenhum vínculo político com Roberto Jefferson. O partido dele não foi coligado ao partido de Bolsonaro na campanha de primeiro turno e nem agora de segundo. Nunca houve um contato pessoal direto entre Bolsonaro e Roberto Jefferson. A única coisa que há em comum entre os dois é exatamente eles baterem de frente com esse esquema de corrupção da esquerda e do PT e também com as atitudes arbitrárias e autoritárias dos poderes maiores das Cortes Supremas. Fora isso, mais nada. Bolsonaro foi até firme quando chamou Roberto Jefferson de bandido, ou pelo menos dizendo que a atitude dele contra os policiais federais é atitude de bandido, bandido que confronta policiais. Eu acho que Roberto Jefferson tem as armas para se defender do malfeitor.
Mas ele, por outro lado, também não era ali um acuado pela polícia por conta de ter praticado um crime comum dos criminosos que são soltos pela Suprema Corte. Ele não estava ali porque tinha sequestrado alguém e a polícia queria tomar esse refém. Então, vincular Bolsonaro a Roberto Jefferson, em nenhum momento, é uma atitude coerente. Nos resta um fato político na última semana das eleições e é a tábua de salvação da esquerda, do PT. Mas você, que é cidadão brasileiro consciente, eu lhe faço uma pergunta. Você daria a chave da sua casa para um ladrão que em tempos atrás roubou sua casa, saqueou a sua residência, levou todos os seus pertences? Você daria a chave da sua casa para esse ladrão tomar conta enquanto você estivesse fora? Eu não o faria. E nessa analogia, a sua casa, meu amigo, é o seu país. Você que pretende votar no PT, ou você que votou nulo e quer continuar votando nulo ou branco, você está dando a chave da sua casa, do seu país, para o ladrão tomar conta. Pense muito bem antes de votar ou antes de decidir não votar. Temos à frente do Poder Executivo Federal um presidente sério, honesto, produtivo, que em 4 anos de governo não tem uma única denúncia de corrupção que pese sobre ele. Do outro lado, um ex-presidente, que também é ex-presidiário, que responde a vários processos por crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Crimes esses que continuam pesando sobre suas costas e que foram tirados apenas por um ato anulatório da Suprema Corte, que está macumunada com a ideologia de esquerda. Pense bem, a nossa economia está estabilizada, mesmo enfrentando um período de pandemia, de guerra lá fora, de crise hídrica. E o mundo inteiro se rende ao Brasil, querendo investir nele. Não podemos correr o risco de deixarmos escapar pelas nossas mãos a possibilidade de sermos, em muito pouco tempo, uma das maiores potências econômicas do planeta. Dia 30, vote 22. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.